reuniu. A linha é não ter sido condenado por crime doloso punido com pena de prisão maior, suponho também que reuniu. Vou regressar à linha C deste artigo. A linha C deste artigo diz o seguinte: possuir idoneidade moral. Ora, na minha perspectiva, o verdadeiro pensamento, a verdadeira intenção do legislador ordinário, quando estatuiu na norma da linha C do artigo 12 da Lei Orgânica das Eleições, é de forma a ver que pessoa que vai ocupar o cargo de tamanha relevância que é ser presidente do Tribunal Constitucional. Ora, idoneidade moral significa dizer que a pessoa tem de ser moralmente aceite, tem de ser uma pessoa moralmente certa, tem de ser uma pessoa íntegra, tem de ser uma pessoa com, digamos assim, com uma trajetória familiar ou profissional que não está eivado de máculas nenhuma. Tanto, a nova juíza está em falta com esses atributos? Tanto, eu penso que a nova juíza, tanto, e isto eu falo através das redes sociais, portanto, há comentários que a nova juíza, portanto, estava metida em sarilhos, em alguns sarilhos, entretanto. Isto não é abonatório para uma pessoa, não é verdade, na qualidade dela e supostamente envolvida em situações no passado, a ocupar um cargo de tamanha relevância do Tribunal Constitucional. E mais, é uma juíza, tanto, que tem fortes ligações com o partido da situação. Tanto, era secretária de Estado, tanto, era membro do Bureau Político. Tanto, aqui não há nenhuma garantia, tanto, de idoneidade, nenhuma garantia. Por quê? Porque o juiz do presidente do Tribunal Constitucional, para além de ser um juiz conselheiro, permitam-me, tem grandes responsabilidades em relação aos outros juízes. Atenção que ele é membro do Conselho da República. Tanto, eu acho, na minha perspectiva, e eu costumo dizer nas investigações que faço, eu, portanto, tenho respeito duplo pelo Presidente da República, primeiro por ser o Presidente de todos os angolanos, e depois por ser tanto, alguém de idade, e a idade em África, esse nome de muito respeito e sabedoria. Portanto, eu comparo Angola, por exemplo, como uma família tradicional africana, em que, regra geral, as famílias tradicionais africanas, nós podemos encontrar 1, 2, 3 anciãos. Na verdade, o ancião é o quê? O ancião é aquela pessoa que tece melhores conselhos à família, é aquela pessoa que, na sua trajetória de vida, traz um background que vai servir até de encontrar melhores resoluções para a sua família e para a estabilidade de família. E o nosso ancião é o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional é o ancião, digamos assim, dos angolanos. É ele que defende e garante a Constituição. É o guardião da Constituição. Mas essa questão da militância, doutor, não basta suspender? Por isso é que nas minhas... confirmou que ela suspendeu a sua militância. Por isso é que nas minhas intervenções passadas eu reiterei várias vezes que a nomeação, enquanto nós tivermos nomeação direta por parte do Presidente da República de juízes conselheiros dos tribunais superiores em Angola, nós vamos constatar alguma dependência desses juízes em relação à pessoa que os nomeou. Aliás, é só vermos, digamos assim, a posição, não é verdade, de alguns juízes em sede do Tribunal Constitucional em relação à lei de revisão da Constituição. Alguns juízes, não é verdade? Portanto, aliás, a expressão que veio à baila é do suicídio do Estado Democrático de Direito. Alguns juízes, portanto, contrapuseram-se em relação a algumas anuances que vinha na lei de revisão constitucional. E para dizer mais, estudiosos, pessoas que eu até respeito com tamanha craveira no mundo do direito, vieram mesmo sustentar a público de que o Tribunal Constitucional não fazia mal algum, o Tribunal Constitucional mandar relatório para o Presidente da República, o Tribunal Constitucional e a Assembleia Nacional. E o legislador originário da Assembleia Nacional percebeu, eu penso que tenha percebido desta facatrua constitucional que podia aqui ser relançado, e retirou essa norma da lei de revisão constitucional, ou seja, aquela norma que dizia que o Tribunal Constitucional tinha de remeter relatórios ao Presidente da República e à Assembleia Nacional. Eu já não vejo na lei de revisão constitucional. Doutor, voltando para o assunto levantado, a pergunta que nós fizemos,
O facto de a nova presidente do Tribunal Constitucional ter dado destaque ao dossiê referente à legalização de partidos políticos e ao processo eleitoral dá a impressão de que é um campo que inspira algum cuidado? Penso que sim, porque é só vermos a história dos juízes, ou seja, o perfil dos juízes que compõem aquele tribunal. Eu penso que o Presidente da República teria outras opções. Penso que teria outras opções. Porquê? Porque nós estamos a falar de um tribunal especial, de um tribunal que não podem parar nele, digamos assim, pessoas que, de um certo modo, tinham uma intervenção direta na feitura de algumas legislações, nomeadamente esta que acabou de dizer. Portanto, eu acho que teria outras opções. Nós, no âmbito do país, temos muitas pessoas muito bem academicamente relevantes em relação à ciência do direito que transportam um background para ocupar tal posição. Eu penso que o Presidente da República, nesse ponto de vista, na minha opinião, não foi assertivo na medida em que podia optar por outras propostas e por outras pessoas. Exato. Senhora Maria José, agora é consigo. Que desempenho prevê para a nova presidente do Tribunal Constitucional em meio a este cenário de insegurança de alguns cidadãos por causa da sua ligação com o partido no poder e acha que esta ligação, embora tenha suspenso a sua militância, pode de algum modo influenciar no seu desempenho? Bom, primeiro, muito obrigada pela palavra que me foi concedida. Suspender a militância não significa suspender a responsabilidade ou então a militância é uma suspensão que vem no papel, é escrito. Mas o que está no seu interior, normalmente nós, as pessoas, o ser humano tem aquela coisa de termos entre nós, quer dizer, a responsabilidade, quando nós temos um contato, ou temos, é como e na qualidade de mulher, nós mulheres temos uma coisa, quando gostamos de alguém e queremos alguém, nós nos apegamos, até filhas. Isso quer dizer que acabou de dizer aqui os doutores, sem ter que voltar a repetir as mesmas palavras, eu esperaria dela que tentasse pensar como mãe e mulher que é, e pelas coisas que é dita contra ela na mídia, eu esperaria dela que fosse realmente patriótica, em vez de ser militante. A suspensão do papel ou suspensão da militância é simplesmente do papel. Não será uma suspensão da sua militância de consciência. Porque aí está, o problema parte pelas nossas consciências. E quando nós temos uma responsabilidade com alguém, principalmente ligada a alguém, aquilo que acabou de dizer aqui o doutor, ela tem uma responsabilidade diante do presidente que nomeia. É como nós, eu estou casada com o marido, eu tenho as minhas responsabilidades, tenho o meu papel a exercer, e eu tenho que cumprir algumas coisas de norma diante dele. Falo isso como mulher que eu sou e dar esse exemplo. Bom, para ela, eu esperaria que aplicasse o patriotismo. Se é que existe um pouco dentro de nós, mas é isso que eu encontro dentro de nossos irmãos. Eu não encontro isso, nem vejo. E já começa a se ver aqui que vai legalizar alguns partidos, que vai fazer não sei o quê. Eu acredito que deve ter alguma panela cozinhada lá ao fundo do túnel e há luzes que nós vamos ver futuramente. Por quê? É tal como aconteceu na Zâmbia. Não se sentem mais seguros por causa do tempo que levou em que eles andaram a exercer os seus trabalhos cá dentro do nosso país. Está a entender que a nossa pátria-mãe não representaram-se bem e hoje o povo, cada dia que passa, está cada vez mais lúcido e esse povo, na lucidez que vai tendo, independentemente, porque até, entre aspas, usaram durante muito tempo essa política do analfabetismo, do modo passivo, invitando-se mais, nem quero chegar mais distante. E isso fez com que eles acham, porque dizem-se assim, para melhor reinar. Dentro do analfabetismo reina-se melhor. Num povo não lúcido, há uma possibilidade de reinar sobre ele, porque não tem conhecimento. Estamos aqui, o mano há pouco começou a ditar algumas leis, os códigos penais. Quem não sabe vai falar o quê? Não tem nada a dizer. Então, uma forma de... Isso é uma política que eu acho, nasce no meu pensamento, que a forma de impedir as pessoas não quantidade de escolas, não quantidade de estudo, é uma forma de restringir ou parar o homem, o ser humano, porque há uma forma muito melhor que nós podemos ter no homem, é a sua formação intelectual.
E nós temos esse déficit. Então, eles põem essa pessoa aí e nós ficamos parados, mas eu espero que ela não faça isso. Ou para mim, o conselho que eu tenho, que eu espero dela, que ela seja realmente jurista, que ela seja justa, que ela seja cega e que ponha dentro de si, primeiro, patriotismo e ser mãe. Porque hoje Angola está no que está, porque as leis que nos branja, a Constituição não defende o cidadão pacato. E as leis quem faz são os homens. O homem pode mudar a lei hoje para amanhã. Não fizemos porque não queremos, porque as pessoas que estão lá em frente são essas mesmas pessoas que não querem mudar. Porque se quisessem, vê-se a revisão. Foi pontual. Por quê? Podia ser muito mais extensiva a revisão constitucional. Por que não se fez? Porque achavam que isso não revê nada a eles, não haverá cobertura e não haverá possibilidade de manobras quando não há para nada a ver para eles. Então, uma pequena minoria, porque Angola é tão grande que não só se define nas pessoas que estão aí no poder, não. Angola se define de Cabinda Cunene de Mar Leste. Então, essas pessoas, é que nós temos, espero que essa juíza, a dona Irmã Laurinda Jacinta, seja alguém capaz de retornar, mas acredito que ela não vai ter, porque ela tem o Mas essa questão que levanta capaz está a questionar a questão técnica ou a sua ligação com o MPLA? Não, eu estou a questionar a ligação técnica. Se ela aplicar As competências técnicas que ela tem, aplicar a lei e olhar, sobretudo, estar por cima daquilo, do compromisso que ela tem partidário, talvez ela sairá bem. Porque nos deixa a desejar se realmente é possível. E outra coisa, essa mudança tão repentina no momento em que surgem as eleições gerais. Isso deixa a desejar. Tem vários problemas Angola. Mas o anterior presidente colocou o lugar à disposição. Bom, ele colocou o lugar à disposição, ele tinha os seus motivos, porque ele sentiu alguma pressão. Não, os motivos vêm espelhados no voto vencido, na declaração de voto vencido publicado nas redes sociais. Queria intervir. Fez um sinal, pediu a palavra. Eu penso que sim. há aqui um elemento que talvez procurasse, exigisse algum esclarecimento com alguma relevância que de facto foi colocada, que não devemos efetivamente, eu concordo, limitar os direitos de qualquer cidadão. Qualquer um de nós, enquanto cidadão, deve exercer os seus direitos. Mas, no entanto, para determinadas funções, determinados direitos deviam, de facto, encontrar limitações. E este é um dos casos concretos. Eu acredito que o Kolimbala estava a procurar desenvolver um bocado nesta linha, o que significa, em concreto, já não são, diríamos, especulações. E isso afeta um bocado o que nós chamamos o perfil da pessoa. Significa, para lá dos requisitos, é importante porque quando falamos de perfil, vamos um pouco mais além dos requisitos, porque há requisitos que não estão previstos na lei, mas que jogam um grande papel. Por exemplo, para o nosso caso, que somos africanos, sabemos que o nosso direito é costumeiro, okay? E no direito costumeiro não temos as coisas escritas, mas perseguem o nosso juízo. Sabemos de facto que, por exemplo, a honestidade, okay, a seriedade, são aspectos que traduzem um bocado também o conceito de idoneidade. E aqui, de facto, a atual presidente do Tribunal Constitucional, infelizmente, encontra manchas. Manchas porque sabemos que, por exemplo, está envolvido em processos que é normal que qualquer um de nós, como cidadão, possa fazer negócios, é completamente normal, mas desde que sejam negócios que respeitem não só a lei, mas sobretudo o que estamos aqui a tratar como o espaço da honestidade. E das várias informações disponíveis, e estamos a falar de informações oficiais porque resultam do Diário da República, por exemplo, infelizmente colocam a atual presidente do Tribunal Constitucional numa condição de ser uma pessoa que não reúne em todo o perfil para sê-lo. E um exemplo concreto, a questão que envolve a sua participação em várias empresas que desenvolvem negócios com o próprio Estado, de um lado, mas do outro lado temos aqui o caso presente, por exemplo, da empresa ligada à empresa Arosfram,
em que ela também acabou por ser parte, o que significa que é uma empresa que, como todos nós sabemos, tem processos a correrem nos tribunais, porque os anteriores sócios desta empresa, okay, acabaram por perder espaço na estrutura acionista e alegam que os advogados, ou seja, a parte que em nome do Estado, nesse caso, os cidadãos que agiram como entes do Estado, porque a empresa depois foi processada criminalmente porque o Estado entendeu que era uma empresa que não reunia os requisitos para estar no mercado. Infelizmente, são esses que acabaram por ficar como sócios da Arosfram, okay, prejudicando os então acionistas angolanos, neste caso, que pertenciam a essa empresa. Esse caso está no tribunal. Logo, alguém, não é? Alguém que age de má fé, okay, em processos como esse e vai para funções tão relevantes, onde também sabemos que são funções que demandam, diríamos que, responsabilidades de monta, não é? Logo, todos nós colocamos numa posição de bastante suspeição. Já não é uma suspeição que resulta de especulações, é uma suspeição que resulta de factos que traduzem atitudes da pessoa que de facto estamos aqui a nos referir. Isso, mas pronto, doutor, não temos tempo mesmo, temos que avançar. O tema é sugestivo e lógico não se esgota por aqui. Eu queria aqui dizer uma coisa. Bom, como não participou da segunda rodada, vou abrir a exceção. É uma exceção. Eu só quis dizer umas 2 palavras. Exato. O que se leva aqui é que o nosso próprio país está imbuído de tantas desconfianças. E porque não nos apresentam, os tribunais nunca apresentaram resultados bons. Os resultados dos tribunais estão num modo que, desde já, deixa a desejar porque está mais ligado a um lado do que o outro. Os tribunais têm existido como, em vez de ser o Albert, tem sido ele o espalha, a brasa. Está a ver o problema? É isso que diz o gato escaldado tem medo até da água fria. Se não, falando em democracia, realmente, onde há democracia, todo mundo tem sua expressão, os juristas, os tais juízes pudessem exercer as suas funções. Falaram muito bem todos que tiveram que implanar. Mas o problema que se passa é que nós já... É aquilo, tu já passaste no caminho. Os bacongos dizem, o caminho onde te fez cair a cabaça. Quando tu voltas para passar por lá, tens que ser cauteloso. Tu vês do rio, já deixaste cair uma cabaça com água, partiu. E fazer uma cabaça às vezes é difícil. Então, ao voltar a passar por ela, tens de ser cauteloso. São esses motivos, as causas, que levam as pessoas a terem a desconfiança dos nossos tribunais. Está a ver? O problema passa por aí, é simples. Porque ao longo desse tempo da história não temos tido nenhum resultado. Às vezes... Isso é um tema que podemos discutir e podemos ter muito tempo para continuar a discutir. Porque aqui o fundamental Bom, o assunto é fácil. Temos que avançar. Não levantarmos suspeições simplesmente porque temos vontade de ajudar. Exato, o assunto é sugestivo e naturalmente... Mas também não devemos minimizar a importância e a relevância do Tribunal Constitucional. Claro, é uma relevância grande. Vamos avançar. E ele é que está no centro das atenções em todos os problemas em que nós vivemos no político, quer da República de Angola. Aliás, nós temos que mostrar um bom espelho no nosso país. Ok. Não temos Caros comentaristas, temos que avançar. Parece que essa é a intenção, de minimizar o papel do Tribunal Constitucional. Não, é grave.